Então vamos lá, agora que já mostramos para vocês as comidas deliciosas aqui do Ganiza. Boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. E vamos começar o nosso Sintonia de hoje, muito bom, muito legal, de coisas de interesse a todos vocês. Eu estou aqui com o Luciano Bettiati, italiano também, não é? Muito bem, especialista em conselhos tutelares, é isso que eu... Exatamente, e direitos de crianças e adolescentes. Direitos de crianças e adolescentes. E a Leila Pisani é nossa conselheira tutelar aqui em Guaratinguetá. Voto livre e eleita. Isso é que é gostoso, hein, Leila? Exatamente. Bem-vindo, Bom dia, Leila. obrigada pelo convite. Obrigada a você, obrigada. Olha, o Luciano está aqui em Guaratinguetá fazendo um curso. Conta pra mim o que é. É um curso de especialização ou a Leila conta? Como é que funciona? Bom, primeiro eu vou parabenizar o município de Guará pelo investimento que está sendo feito na formação, na capacitação não só de conselheiros tutelares, mas de toda a rede de atendimento de crianças e adolescentes. Então foi um pedido do Conselho Tutelar, e aí o Conselho Municipal dos Direitos, o Secretaria de Assistência Social, todo mundo se juntou para fazer com que isso acontecesse, né, Leila? Então estou bem contente, porque o município tem que investir em formação, está investindo em 3 dias de formação, são 24 horas aulas, para que os conselheiros tutelares e a demais rede aprendam a atender no trabalho em rede crianças e adolescentes. Trabalho em rede, tem mais quem nessa rede, Luciano? A rede de atendimento envolve todos os serviços públicos do município, né? A que atende geralmente o Conselho Tutelar, junto com o Conselho Tutelar, é saúde, assistência social, educação, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Justiça Infantil e Juventude. Quer dizer, todo mundo por onde passa, vizinho. Criança e adolescente. Não, a rede de serviço envolve os Eu tô serviços. brincando. Mas para o cumprimento dos direitos da criança e adolescente, sim. Primeiro a família, depois a sociedade e por fim o Estado é responsável por garantir direitos de crianças e todas adolescentes. essas redes. E parece que fica meio complicado, porque ninguém entende direito, ou às vezes tem uma regra, uma norma numa secretaria, tem outra na outra, e um não casa com o outro. E esse é o trabalho, afinar esse discurso, no sentido de que a forma com que passa pelo Conselho Tutelar chega para a saúde, da saúde para a assistência, da segurança pública para o Conselho, tem um uníssono, uma única linguagem, para que tenha menos tropeços, né? Menos burocracia, menos revitimização, porque uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, ela não pode ser ouvida por vários e vários e vários, porque isso a faz sentir novamente tudo aquilo que ela viveu quando era vítima de violência, por exemplo. Tudo aquilo de uma pessoa. Leila, agora eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo bem aí o Luciano, a Leila? Nós vamos bater um papo. Eu estou sem o microfone aqui, mas eu acho que eles estão lá. Maria Zélia, muito obrigada. Edson, muito obrigada. Vamos compartilhando, porque esse assunto é de interesse. Beto Alckmin está aí também, que é da educação. Está participando conosco. Está participando. Legal, Beto. Legal. Muito Beto é muito importante, atuante, né? muito. Beto, eu voto para você para ser prefeito de Guará na próxima eleição. Toda vez eu falo isso, ele fica louco. Eu voto em você. Tânia Renault, muito obrigada, Tânia. Sua mãe vai bem? Ótimo, então tá bem. Me conte uma coisa, Leila. Nossos conselhos são formados de quantos conselheiros? Somos 5 conselheiros titulares e temos os suplentes, que no caso do afastamento, por auxílio-doença ou férias, o suplente vem e ocupa o local. Tá certo. E como é que está sendo esse trabalho, Leila? Parece que o Conselho tinha uma série de dificuldades para funcionar exatamente por essa não... Será que eu posso usar a palavra colaboração? Ou falta de conhecimento de outros setores? Eu acredito que a princípio é falta de conhecimento até de nós mesmos, conselheiros tutelares, Legal. porque todos transferem muitas atividades para nós, muitas ações que não são nossas. Então, essa capacitação está sendo muito importante para, como o Luciano diz, a gente realmente ocupe a cadeira de conselho tutelar e distribua as funções para que a rede de atendimento faça a sua parte também. Muito bem, eu acho isso, porque quando da criação dos conselhos tutelares, ficou na cabeça da sociedade, principalmente dos pais, da classe mais humilde, que é a que mais se utiliza dos serviços do conselho tutelar, é assim, um filho, não vou fazer, não vou para a escola, vou chamar o conselho tutelar. Então o conselho tutelar ficou com aquela imagem mal visto. De um castigador. A gente chama do bicho-papão.
Infelizmente, parece que alunos, crianças e adolescentes se empoderaram do conselho tutelar enquanto os pais não. E aí, infelizmente, a grande sociedade, a comunidade em geral, ela olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente e imagina que o Estatuto tirou a autoridade dos pais sobre os filhos, do professor em sala de aula e do policial na rua. Isso não é verdade. Vou repetir, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar não tirou, ou não tiraram, a autoridade dos pais sobre os filhos, do professor em sala de aula e do policial na rua. Isso é uma falácia. O desconhecer a lei faz com que a sociedade não entenda o Estatuto e o Conselho Tutelar e acaba achando que existe uma lei que nos tornou reféns de todas essas crianças. Ou seja, qualquer problema o Conselho Tutelar tem que resolver. Exatamente. Isso não é caso de polícia, eu vou levar para o Conselho Tutelar. Isso não é da saúde, é do Conselho Tutelar. Exatamente, todos os setores a gente percebe acabam usando o Conselho Tutelar como uma porta de entrada, sendo que muitas vezes não precisa passar pelo Conselho, eles podem ir diretamente. É o que nós estamos aprendendo nessa capacitação. Depois nós vamos tentar fazer uma reunião com cada setor para explicar qual é a função de cada um para a gente acelerar esse atendimento. Luciano, me conte uma coisa agora. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto que agora de uns meses para cá, ou seja, nessa última eleição, ele tem sido muito atacado. Certo. E a intenção de várias pessoas, inclusive do próprio candidato que é eleito à presidência da República, outro dia declarou que pode rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estatuto não está adequado e tal. O que é? Onde está isso aí, esse problema? Bom, na verdade, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, as pessoas costumam apaziguar um pouco do que ele fala, dizendo que ele pensa assim, mas não vai acontecer assim, né? E ele acaba dizendo algumas grandes bobagens e eu penso assim. Por desconhecer a lei, ele disse algo muito mais pesado sobre o Estatuto. Não era para revisar o Estatuto, não. Ele disse que ele desejaria jogar o Estatuto na latrina e rasgar suas páginas porque o Estatuto é gerador de delinquentes juvenis. A sociedade ela entende isso e ela aplaude isso porque desconhece a lei, justamente por achar que o Estatuto é uma lei ruim, mas não é. E aí... O Estatuto não passa a mão na cabeça de não, adolescente. Inclusive, hoje, aqui em Guaratinguetá, tem conselhos tutelares, inclusive da região, estamos falando exatamente sobre a abordagem do ato infracional. O crime, quando é cometido por criança e adolescente, nós chamamos de ato infracional. Quando praticado por criança e adolescente, justamente para dizer que é a polícia quem vai fazer a abordagem de crianças e adolescentes. Quando cometem ato infracional, tem essa autoridade, tem que fazer. Olha só isso, a busca pessoal, que é a revista, está prevista lá no artigo 244 do Código de Processo Penal, diz que a polícia é que faz a busca pessoal, inclusive em crianças. É um mal entendido na sociedade toda. Mas eu acho que a polícia está mal orientada. Ou os adolescentes estão falando assim, eu sou de menor, não põe a mão em mim. E a polícia acha que não pode pôr a mão no de menor. A legislação diz que se houver uma fundada suspeita, esse adolescente ou até mesmo a criança vai passar pela busca pessoal. Claro que a polícia não pode bater, a polícia não pode humilhar, não pode fazer isso. E se encontrar o ilícito, seja com criança ou com adolescente, tem providências para tomar. E aí, por exemplo, um adolescente que mata, rouba, trafica, estupra, enfim, e eles são capazes de fazer isso, qual é a medida, né, Leila, que eles podem sofrer? Várias. Desde a obrigação de reparar o dano até perder sua liberdade por até 3 anos. Então, por exemplo, um adolescente, um aluno depredou o patrimônio público, destruiu, por exemplo, um aparelho lá na escola, um videocassete, um ar-condicionado, sei lá. Videocassete é da nossa época, né? Um equipamento qualquer, né? Se um projetor. Um data show, né? Vamos supor que a escola ela aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é incapaz de obrigar a família a bancar o dano ao patrimônio público. O juiz, sim. Então a escola, nesse caso, em vez de chamar o Conselho Tutelar, vai à delegacia, registra contra o adolescente ou o aluno, ou se é possível flagrante naquele momento, chama a polícia militar.
junto com o Conselho Tutelar. Não, o tutelar não tem nada a ver com isso. Nada a ver com Nada isso, a ver. chama a polícia Só a mesmo. polícia. Se há flagrante ou se há uma investigação e comprova que o ato infracional foi cometido por aquele aluno, lá na frente, porque o processo é muito similar ao do adulto. Se eu entro no patrimônio público e depredo o patrimônio público, vai ter um processo que vai provar que eu sou o autor e, no caso do adolescente, obrigação de reparar o dano. E se ele cometeu algo grave, uma lesão corporal, estupro, homicídio, latrocínio, eu que sou dos direitos humanos, a gente tem essa consciência que adolescentes também cometem. Pode ser privado de liberdade por até 3 anos. Certo. 3 anos, as pessoas falam, 3 anos é pouco. Não, 3 anos é suficiente. Por que é suficiente? Os índices de reincidência de um adolescente que comete um ilícito, paga a pena, ou na verdade a medida socioeducativa, sai e volta, é de 15%. O índice de reincidência de um adulto que comete um ilícito, vai para o sistema carcerário, sai e volta, beira 75%. Ô louco, quer dizer, aqueles que sofreram os 3 anos lá dentro, calo entre nós, Luciano, porque ficar com a liberdade privada é um sofrimento. Certamente. Você quer ir pra cadeia? Eu não quero. É uma punição. Ainda mais as nossas, não é? Exatamente. E cá entre nós, esses locais, a casa, chamada casa... Fundação Casa. Fundação Casa, cá entre nós, tá longe daquela ideia inicial, né? Na verdade, Na desde prática, que foi as longe, não foi? FUNABENs foram criadas, né, e as Eu FEBENs, conheci as FEBENs. elas não têm a estrutura necessária, mas para quem está assistindo esse vídeo, porque eu vou compartilhar esse vídeo nas minhas redes sociais, você pode Pode assistir de compartilhar, e Rondônia, todo de mundo Manaus, tá assistindo de isso Minas. aí. A instituição tem outro nome no seu estado, né? Mas aqui em São Paulo espera-se que esteja mais avançado. Se vocês estranham, imagina lá no interior do Maranhão, do Piauí. Nossa Senhora Aparecida. Tem situações Eu não muito quero mais saber. difíceis, né? Então é preciso entender que o Conselho Tutelar ele não é o destinatário dessa comunicação, que tem que dar o remédio certo para a coisa certa. Se o adolescente cometeu um ilícito, que nós chamamos de ato infracional, ele tem que se ver com a justiça, partindo da Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Justiça da Infância e Juventude, para sofrer a penalidade, tá errado, quem sabe que eu tô falando tá errado pra isso, mas é a medida socioeducativa do tamanho do ato que ele cometeu. Ou seja, tudo isso consta no estatuto. Não precisa mexer em estatuto, nem jogar na latrina, coisa nenhuma. Toda a É só legislação cumprir tem o que está ali. ser alterada, mas jogar na latrina não é o... É o fim da picada. Vocês estão falando isso. Nós temos muitas crianças, adolescentes em Guaratinguetá com ato infracional. Tem aumentado muito. Tem né, aumentado, Neuza? Tem Leila? aumentado bastante. Vamos falar a verdade, né? Não tá fácil, mas eu acho que o maior problema hoje do Conselho Tutelar, até vai ser o motivo de estudo nosso na parte da tarde, né? É indisciplina escolar e evasão. Indisciplina escolar e básica. Está demais na nossa cidade. A gente recebe inúmeros casos das escolas. Que e tipo de reclamação, entre aspas, vocês recebem? alunos que não respeitam professores, não respeitam os serventes, os alunos que não ficam na sala de aula, não deixam os colegas estudarem porque atrapalham a aula, não, Sei. total desrespeito Espírito com de os porco. professores, total desrespeito. Olha, vocês falando isso vem aumentando ou aumentou bastante de uns meses para cá? Vem aumentando, Vem aumentando. gradual. E eu estou perguntando isso porque é o seguinte, é proibido entrar em sala de aula com celular ou não é? No estado de São Paulo, essa lei foi revogada no início deste ano. Havia Agora uma lei pode. estadual que proibia a entrada do celular em sala de aula. Agora, me diz se isso é inteligente. Isso aqui venceu. Isso aqui ganhou. É melhor o professor trazer essa tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem do que ele descartar isso aqui. Eu lembro que eu assisti pelo Certo, SBTV... então vamos trabalhar, mas aí precisa de uma internet boa lá na escola. Mas mesmo se, tipo assim, é a internet do menino, né? É. É claro que vai ter quem vai jogar Pokémon no meio da aula, né? Mas Vai. eu lembro que quando eu assisti no SPTV, eu sou do Paraná, pra quem não me conhece, eu sou lá de Londrina, no Paraná. E eu estava aqui ministrando uma palestra no estado. Terra boa, eu o nosso assisti... subsecretário de Cultura veio de lá. Ah, estado Trabalhou bom, lá né? também, Paraná é estado da muito cultura bom. de lá. Eu lembro que o repórter, se não me engano foi o Rodrigo Bocardi, algo assim, ele foi entrevistar uma professora e ela falou assim, tá, agora a lei caiu, o que você pretende fazer? Ela falou assim, eu criei um grupo de WhatsApp para cada turma que eu leciono e toda hora jogando um texto, uma Olha que mensagem, bárbaro. criando uma relação com o aluno através do virtual. Não adianta, isso aqui venceu. Boa ideia, hein? Então é melhor trazer isso aqui para perto do que você criar um problema com o aluno desnecessário. Verdade. Porque a tecnologia está ali. O que o professor não pode
para encerrar, usar a mesma técnica que ele usava em 1993, o mesmo plano de aula de 1982. Um gizinho na lousa. Um gizinho na lousa, porque o aluno hoje ele baixa o vídeo. Ó, você está transmitindo aqui esse programa pelo Instagram e pelo Facebook. Eu estou aqui compartilhando eu tenho 3 perfis de Facebook, eu já compartilhei. Aí, isso está, o aluno hoje ele respira tecnologia. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ele é multifuncional, ele é multimídia. E aí o professor está enchendo a lousa e mandando o aluno copiar. Se ele fizer isso, ele vai pegar o celular e falar assim, clique, aí ele registrou a matéria. Então o professor tem que se adaptar. É verdade, eu estou perguntando isso porque uma amiga professora me comentou a semana passada em conversa, é o seguinte, que os alunos entraram em sala de aula semana passada e tal, com o celular e falando, e aí professora, agora vamos filmar a senhora? Ameaçando a professora com a história do filmar, com a história da ideologia da escola sem partido, dessa baboseira toda que inventaram aí. Tem razão. Uma grande baboseira que inventaram aí. Aí ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar para esses jovens adolescentes que isso não existe? Que qualquer coisa que se fale hoje em dia em sala de aula já virou uma indicação partidária. Sabe que isso nasceu... Eu tenho partido de Aristóteles, tenho partido não é de Einstein, tem... Como é que você vai educar uma criança com essa ideia partidária que enfiaram na cabeça dos adolescentes? Essa questão da escola sem partido... Ou melhor, das maiores, da maioria das pessoas. E desse chamamento para o aluno filmar o professor que está doutrinando, né, em sala de aula, começou com uma deputada lá de Santa Catarina que fez um vídeo, uma deputada eleita, ela nunca esteve no cargo, convocando os alunos, olha, agora que entrou aí o Bolsonaro e os petistas saíram, filme o professor que ele vai chegar todo cheio de mágoa lá e vai querer dizer que esse presidente vai destruir o Brasil, tal. Em que pesa algumas questões, vamos à frente, né? Assim, primeiro, ela incitou os alunos a um ato, vou falar que é um ato violento, mas assim, com a postura do professor na frente. Por mais que o que é tratado em sala de aula é algo que está acontecendo dentro de um prédio público e não tem que ter segredos, eu respeito quem está lá na frente. Eu estou ministrando uma palestra Criou-se no um auditório da UAB, desrespeito ao professor. E de vez em quando eu estou lá ministrando a palestra e eu vejo que tem a gente fazendo assim, ó, e gravando porque ele quer mostrar para alguém, ele quer compartilhar. Isso não me incomoda. Até porque o que eu estou falando num lugar público, dentro da OAB, e eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Ao mesmo tempo, o aluno chegar isso como uma ameaça, ele está constrangendo o professor. Então, ponto de equilíbrio. As pessoas estão extremas. O professor pode chamar o conselho tutelar, a direção, a polícia, como é que vai fazer? Porque é um desrespeito com o professor em sala de aula. Eu penso que primeiro, né, Leila, acho que o professor tem que ter jogo de cintura e saber lidar com aquilo. Assim, eu, por exemplo, eu já lecionei, sou professor de matemática, e o boné na sala de aula nunca me incomodou. Porque embaixo do boné pode não ter um estilo, por baixo do boné pode ter um problema. Tipo, a mãe faz 4 meses que não dá dinheiro para aquele filho cortar o cabelo e ele na verdade está escondendo um problema. Tem professor que olha o boné como um desrespeito. Eu acho que está faltando essa coisa, tipo, o aluno está com o celular na mão. Dias atrás eu fiz uma fala, que eu vou mostrar agora à tarde para vocês, onde eu digo que algemas podem ser utilizadas conforme uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, um documento específico, eu cito o documento nessa palestra. Um participante fez assim para mim, eu abri para ele falar, assim, olha, o presidente Michel Temer agora publicou um novo documento que superou esse que você acabou de apresentar. Essa interação não me incomoda, me enriquece. Então o professor precisa estar olhando o aluno com o celular em sala de aula e aquele celular pode ser inserido no processo pedagógico. Agora, quando há excesso, aí a coordenação pedagógica que toda escola tem que fazer com que esse professor tenha meios de lidar com o excesso, inclusive com chamamento de pais ou responsáveis e tal. Não o conselho tutelar, porque o conselho tutelar não é órgão corregedor de ninguém. É a confusão que fazem 28 anos que tem, que acha que o tutelar é o bicho-papão que tem que amedrontar aluno. E está sobrando tudo pro conselho tutelar resolver os abacaxis, inclusive os de dentro de casa da família. Aí, exatamente, já tive esse problema. E nós estamos fazendo a função dos outros e não estamos deixando de fazer o que deveríamos. Você está vendo como é que é? Agora, a gente percebe que há realmente uma falta de conhecimento das pessoas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, da própria função do conselheiro tutelar e a função dos outros órgãos institucionais ligados nisso.
Mas a família lá também não é orientada em relação a isso, ela não sabe. Então, o problema que está na mão dela, ela joga para você e fala, resolva. Assim como os pais, a coisa da educação saiu de dentro de casa e virou para a escola. Ah, a escola que tem que educar. A transferência de responsabilidade acontece o tempo todo. Pais transferem responsabilidade sobre os filhos. Eu acho que muito tempo atrás para empregados, né? Eu cresci com funcionários, né? Meu pai, dono de uma rede de supermercados, minha mãe trabalhava junto, quem cuidava em casa era empregada. Eu acho que há uma transferência, transfere-se para a escola, ao mesmo tempo que tem autoridades que também transferem as suas responsabilidades para outros, que é o caso do consultor de novo sendo alvo de várias demandas que não lhe competem. Por exemplo, a sociedade tem lá um adolescente ou até mesmo uma criança de 11 anos cometendo ilícito. Aí, muitas vezes liga para a polícia militar diz, não, é com o consultor porque é menor. Isso é uma transferência de responsabilidade, talvez nem sempre, né, Leila, por maldade, mas por ignorância. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, porque o policial militar, ele começa a sua carreira desse pelotão aí, dessa estrutura, e eu vejo que é carente de atualização de conteúdos de legislação nova e por aí vai. Escuta, não tem policial fazendo parte do curso hoje? Não, seria Foram bom, convidados, infelizmente não Foram convidados, mas nenhum veio participar. Mas seria interessante, né? Muito Que interessante. soubesse qual seria a função realmente. Então, se chamar a polícia para o menor, a polícia tem que ir. Tem que ir, ela é obrigada a ir. Ela é obrigada a E ir. espera-se que atendam de forma correta, Adequada. dentro da legalidade, sem agressão, mas eles estão empoderados do atendimento. O Estado não está refém de crianças e Ô, adolescentes. Luciano, cá entre nós, eu mesmo já fiz esse comentário, não sei se é muito adequado, mas o menor hoje, 18 anos, né? Homem. E mulher, 21. Não, certo? todo mundo 18. Tudo 18. Que maravilha. No meu tempo era 21. Mulheres se emancipavam bem depois, né? Agora não, todo mundo é 18. E hoje, falando a verdade, as mulheres se emancipam na realidade. Elas antes amadurecem do que os homens, antes, né? são mais inteligentes Saem antes. de casa antes que os homens, tomam conta da própria vida antes que os homens. Bem, mas aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo e vejo lá o papel do policial. O policial vê um sujeito, um armário, um guarda-roupa, tem 17 anos, com uma arma na mão olhando para ele. Não põe a mão em mim que eu sou menor. Tá. O que faz, meu caso? De novo, é aquele folclore de que o Estado está refém de crianças e adolescentes. O Estado não está refém de ninguém. Se crianças e adolescentes estão cometendo ilícitos, o Estado vai agir com a sua força, a força adequada. Um menino, a gente fala de menino, de 17 anos, armado, ele tem que ser atendido dessa forma que está, como uma ameaça à sociedade e até ao policial. O presidente eleito, ele falou algo que eu não vou concordar, que um sniper tem que dar solução para isso, né? Aí uma repórter da Globo News fez uma pergunta meio mal feita, tipo assim, não, mas ele está portando um fuzil, mas ele não ameaça ninguém. Mas como? Alguém está portando um civil e não é um fuzil e não é uma ameaça? Então, Para mim é. É uma ameaça. Então o É. Estado tem que agir como Estado. Exato. Impedindo que haja ilícito, usando o potencial ofensivo adequado para aquilo. Hoje a gente pensa nas armas não lesivas, né? Não lesione a vida da pessoa. O Estado tem que agir com inteligência para inviabilizar que aquele adolescente de 17 anos, ou adulto, sei lá quem Adquira for, um fuzil. e estando de posse de uma arma, vem agir com a arma. Então, olha, agora o assunto mais picante eu vou puxar, a questão da redução da maioridade penal, que está vinculado a esse assunto que você acabou de Querem dizer. baixar para 16 anos, já não é de hoje, né? Na verdade, Eu já acho está absurdo. aprovado na Câmara dos Deputados baixar para 16. Quando seguiu o texto para o Senado, foi quando o processo de impeachment da presidenta Dilma e o Eduardo Cunha caiu, e aí o Brasil viveu um outro momento onde toda a discussão girou em torno da política e isso calou. O presidente eleito, e ele tem a concordância parcial do Moro, ele quer reduzir tudo para 16 e o Moro fez um discurso de que em crimes graves ele pensa numa pena maior. Então o Moro não disse de reduzir a maioridade penal, ele disse de aumentar talvez a socioeducativa para quem o adolescente comete, por exemplo, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então a ideia infelizmente, do presidente eleito é reduzir tudo. E ele queria para 14. Agora ele tem para cidades de 16, mas pode até 17. Por que isso não é solução?
por vários motivos. Luciano, foi o novo governador do Rio que fez o comentário. Ah, foi mesmo. O governador do Rio que falou que está portando um fuzil, atira na cabeça. Obrigado a Luciana e minha xará. É. O fato é que, por que reduzir a maioridade penal é uma péssima ideia? Porque quando as pessoas pensam que isso vai reduzir a criminalidade, é verdade, não vai diminuir nada. Até porque hoje estima-se quase 700 mil mandatos de prisão que não serão cumpridos porque não tem onde botar essas pessoas. É isso que eu fico pensando. Porque o sistema carcerário, da forma que está, não recupera ninguém. Não. Porque, na verdade, o estatuto é melhor que o sistema carcerário. Mas hoje eu fiz essa fala hoje de manhã lá, né, Leila? Qual que é o meu melhor argumento para convencer você que está me assistindo aqui pelo Facebook ou pelo Instagram? Por que não deve se reduzir a maioridade penal? Vamos por outro lado. Qual é a pena para quem usa criança e adolescente com ilícito hoje? Quem envolve criança e adolescente para matar, roubar, traficar, estuprar, seja lá o que for, qual é a pena que esse indivíduo recebe? De 1 a 4 anos. Só? Uma pena pífia. Eu falei um palavrão lá, parece que eu soltei sem querer, né? Eu queria falar assim, foi uma pena. Uma porcaria de uma pena. Porque se esse adulto, uma pena ridícula, pegar menos de 2 anos, dá nada. Então, antes de alguém abrir a boca para falar de redução da maioridade penal, tinha que tornar a pena para quem usa tão inviável. Por que usam? Tão inviável que o próprio malandro ia perguntar assim: quantas você tem? Tem 17, tio. Então volta aqui 1 ano. Tipo, né? Assim, ou falar pros companheiros: não bota menor no meio não, senão a gente cai e não sai. Tinha que ser inafiançável, tinha que tornar inviável. Para começar, por óbvio, a sociedade olha pro adolescente de 17 anos, e o Sérgio Moro falou isso, que ele já tem consciência para entender que matar é um mal. Então, quando a gente fala... Tipo, aliás, assim, tem consciência desde os 10, tem que ter consciência. Vamos dizer que sim. O fato é que eu penso que é possível melhorar a legislação no sentido de... se quer aumentar a socioeducativa, eu até aceito discutir. Me apresenta uma boa ideia. Em vez de 3 anos, vamos botar 5 anos. Mas o sistema está pronto para isso? O fato... Sem essa coisa de que cumpriu 2, 3 sai. Eu não entendo essa história no Brasil. O adolescente não tem esse direito. Olha só, o estatuto consegue ser mais rígido do que a outra legislação. O adolescente não tem direito à saída temporária, como o adulto tem. O adolescente não tem direito à visita íntima, como adulto tem. Porque para ter visita íntima para o adolescente tem que comprovar um vínculo afetivo anterior à aplicação da medida. O adolescente não tem direito à progressão de pena, do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto. O juiz pode até trocar em algum momento a pena, mas não é essa coisa automática. Lê o livro, trabalhou, diminui. Não é isso. Acho isso um truque. E eu penso que essa proposta do presidente eleito de extinguir a medida de saída temporária, de novo, ele vai acabar que talvez com uma das poucas que funcionam. Eu vou na contramão de novo. Vou na contramão de novo. Qual é a porcentagem de presos que saem e não voltam? Qual? 6%. Em torno de 6%. Dos 6% não voltam. Dos 6%, quantos cometeram ilícitos quando saiu? É mínima fração. O problema é que você vai assistir no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Record, no Jornal da Bandeirantes, no programa, na mídia toda, o caso daquele que saiu e matou. Aquele que saiu e foi preso com droga. Aqueles 94% que saíram, se reencontraram com a família, tomou remédio para tuberculose que adquiriu lá dentro mesmo, que foi uma igreja universal de Deus, por exemplo, se converteu a Jesus, não um exemplo qualquer, né? Que encontrou o Senhor Jesus. Essa história você não vai encontrar. Você não vai saber dessa história, que a mídia não vai contar essa história. Da mídia falar das coisas boas, né? Em vez só das coisas... Então, de novo, a análise ela é popular, a análise é superficial. Por óbvio, quem é vítima sente dor, porque olha, ele saiu do sistema carcerário. Eu lembro de um caso recente agora no mês passado, onde o cara saiu na saída temporária e matou a mãe e a filha que o acusaram de violência sexual, lembra? Isso é revoltante. Mas é o ponto fora da curva. É a menor parte. Raro, eu vou perguntar agora, que nós vamos entrar nas novas leis dos crimes sexuais. Nós temos eu não sei se por conta mesmo da mídia que vem, a vida inteira sempre existiu pedofilia. Sempre existiu o abuso de menor. Masculino ou feminino. Não vinha à tona.
né? Agora vem à tona os padres, os pais, os avós, os tios, os pastores, professores, está vindo tudo à tona. Técnicos de enfermagem, de futebol, de ginástica, está vindo tudo à tona. Então, isso sempre existiu. Eu acho um dos mais aviltantes crimes que pode acontecer. Eu tenho vontade de cortar o bigolinho do danado. O que não vai funcionar também. Não vai. Mas... Porque a violência sexual não acontece só com o pênis. Acontece de outras formas. O sexo, eu falei disso na palestra hoje de manhã, que assim, o sexo, a sexualidade não está só no genital. Então quando alguém fala de castração física ou castração química, se ele é um pedófilo, e é uma pessoa que tem essa parafilia, ele vai tentar dar cabo ao seu interesse sexual usando outras formas, outras partes do corpo. Mas é um safado. Agora, qual é a mudança da nova lei? Importante dizer que 2009 é uma alteração importante na interpretação do que é estupro, do que é estupro e o que é estupro de vulnerável. Então, a regra é, de 0 a 14 anos de idade incompleto, se alguma pessoa... Posso cortar o bigolinho, Josivan? Não. O seu não, né? Você não faz essas coisas. O caso é que, de 0 a 14 anos de idade incompleto, se alguém teve qualquer ato, seja uma conjunção carnal, sexo mesmo, ou um ato libidinoso, quer tocar as partes, a masturbação, por exemplo, isso já é estupro. Estupro de vulnerável. Já consta. De 0 a 14 incompleto é estupro de vulnerável. Então o Estado está dizendo que até 14 anos de idade não pode ter relações sexuais ou atos libidinosos, né, com alguém que não completou 14 anos ainda. Então isso tem que ser denunciado e aí a denúncia pode seguir para o Conselho Tutelar. Um minutinho. Agora pergunto, porque a quantidade que a gente vê de meninas grávidas, 12, 13 anos, ela transou com o coleguinha de 15, 16 anos, é o pai da criança. Isso é um estupro ou não? É apenas uma relação sexual? Não, é um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Vamos supor, ela tem 13 e ele tem 17. Então ele vai responder pelo estupro que ele cometeu contra a adolescente. Ele tem 15 e ela tem 14. Como a idade é muito próxima, cada caso é um caso. Mas aconteceu ali o crime ou o ato infracional e vai ser verificado. Os nossos jovens não sabem disso. E o que mais tem feito aí... E com certeza ele vai dizer assim, mas eu tô transando a minha namorada. Ela quis, é consensual. Abaixo de 14 anos, né, Leila? Não há o consensual. Não cabe consensual. Escutem isso, abaixo de 14 anos não há consenso. Por quê? Porque não tem consciência. Porque o Estado está dizendo que aquele menino, aquela menina não tem capacidade de discernimento para o ato sexual e o resultado disso. Eu vou trocar em português, claro, você me corrija se eu estiver errado. Pode parar de transar com menos de 14 anos, não pode transar. Fim, acabou. Não é isso? Só que é uma realidade, a molecada tá... Ué, a molecada tá animada. Os hormônios estão ululando. Não pois é? E aí a educação dos pais tem que... A gente percebe no Conselho Tutelar, Neuza, que a informação, nós temos feito palestras na escola, então a gente tem a impressão que está aumentando os crimes, né, de abuso sexual, como você falou. Mas é quando nós levamos a informação para a escola, fazemos as palestras, as crianças percebem, isso aconteceu comigo, eles vêm e relatam. Então é o conhecimento que está trazendo a denúncia. Eu entendi o seu conflito. Vamos compartilhando, que muita gente precisa saber disso. Compartilha no seu Facebook, compartilha no Instagram, de tarde está no YouTube. Mas vamos lá compartilhando já. Eu sei que o conflito é, quando é criança, 0 a 10, 11 anos, todo mundo vê que ela é a vítima. A partir do momento que já tem o corpo, né? Tem 12, hoje 13, 14. As meninas com 11, 12, 13 anos, aliás, eu acho um absurdo mãe pintar unhinha de criança de 6, 7 anos, sapatinho de salto, sombrinhos e tal. Você está, na minha cabeça, tirando a infância daquela criança. Você está transformando ela numa mulherzinha. Eu não tenho noção de que é uma mulherzinha. A adultização na infância. O fato é que, graças a Deus, né, o critério para saber se é estupro ou não é o quadril, não é o busto ou pelo pubiano. O Estado decretou uma idade. Até 14 incompleto, tenha corpo de mulher ou de homem, tenha vida que tiver, se alguém teve atos libidinosos ou conjunção carnal
alguém que tem menos de 14 anos está cometendo um ilícito. Não importa se os parceiros Concordam, sejam maiores ou menores ou da mesma seja idade, consensual ou não, consensual ou não, é estupro. é estupro. Surpresa isso pra mim, viu? Porque eu sempre achei que se fosse consensual, mas ao mesmo tempo você não tem cabeça para saber o que você está fazendo. Abaixo de 14 não tem o consensual. Olha só, estou surpresa com isso tudo. Bom, essa nova lei está nisso. Desde 2009 Desde 2009. Ela não é tão nova assim, né? Não, já está velhinha e tal. Bom, o acolhimento nós já falamos, precisa mudar essa filosofia, né? Ou a logística. É preciso A sociedade entender que nem sempre a solução, né, Leila? É tirar a criança do convívio familiar e botar numa instituição. Acho que você podia ter tratado. É a última solução, né? Nós procuramos a família extensa, nós tentamos readequar essa família se houver conflito. Acolhimento institucional só quando não tem outro recurso mesmo. O município conta com uma instituição de acolhimento e em casos extremos, quando de fato percebe-se que a permanência da criança naquela família é algo nocivo, então o Conselho Tutelar vai verificar, junto com a rede, possibilidades outras, tipo família extensa, os avós, os tios, o irmão mais velho, para tentar impedir o acolhimento, porque o acolhimento não tem volta. A partir do momento que botou lá, agora só o juiz tira. Certo. Mas em situações excepcionais e urgentes, é isso que diz a lei, o acolhimento acaba acontecendo como uma melhor ou menos pior medida para a criança. Porque a família, mal ou bem, é a família. É essa a De ideia. preferência bem, mas algumas Eu mesmo também mal, prefiro. ela não é tão mal no sentido de romper o vínculo familiar. Agora eu vou um pouquinho mais além que vocês podem me esclarecer. Uma coisa que tem acontecido muito e a gente tem questionado são esses meninos e meninas de rua que vivem na rua, que são drogados, os chamados noias, né, que usam o crack. Eu tenho uma que agora assim, tia, pelo amor de Deus, é só um baseadinho agora. Eu falei, tá bom, fazer o quê? Não é? Você tem que topar com aquilo. Mas é uma gravidez em cima da outra. O que é que nós podemos fazer? A nossa lei diz que não pode laquear a partir antes dos 23 anos, se não me engano. Mas na maioria são menores. Não pode fazer isso? Não podemos, né? É um direito dela escolher a laqueadora. Conheço ou uma não. que tem 6. Nós tentamos, nós temos alguns casos que a gente acompanhamos lá no conselho, nós tentamos, conversamos, encaminhamos para a rede, para ver se ela muda o comportamento, entenda que isso também é prejudicial para elas, né? Mas infelizmente algumas até surte efeito, outras não. O problema da droga é uma epidemia mundial, né? Os grandes centros têm mais dificuldade. Eu que viajo muito e vou em cidades pequenas também, vejo que nas cidades menores você não vai encontrar as pequenas cracolândias, redutos de Mocó, né? Onde ficam os usuários. Mas você tem em todos os municípios brasileiros o fenômeno da maconha, da cocaína, do crack, que é a pior, a mais tóxica de todas. E você vai encontrar exatamente meninas ali, ou mulheres, que estão totalmente incapazes de discernir a própria vida. Mas não tem mais Por cérebro. isso que eu sou favorável à internação compulsória, mas isso é uma decisão judicial. Então, por regra, como a Leila acabou de explicar, você não consegue laquear no SUS de forma automática alguém que tenha 18, porque com 18 anos já pode ter 4 filhos, né? Com 20, né? E por aí vai. Eu tenho antes disso. Em casos pontuais, a própria saúde ela pode se mobilizar para pedir autorização judicial por provar que aquela mulher que ainda está fértil, que ainda tem possibilidade de ter vários filhos, já é mãe de 3, 4, 5, para que judicialmente seja feita a laqueadura. Aí você vai lembrar de um caso do mês retrasado, que foi a mídia, se não me engano, eu assisti isso no Fantástico, onde uma mulher que teve 4 filhos tirados já no acolhimento, passou por uma laqueadura que ela não desejava. Sei, agora está acionando o Estado. Exatamente. Então, como que foi feito o processo para chegar à conclusão que a laqueadura era melhor, até muitas vezes na contramão da vontade da mulher? Eu penso que, no caso da mulher que está vivendo o crack, agora uma mulher que tem vários filhos por questão de miséria, não. Mas na questão do crack, eu vejo que ela perdeu a capacidade de discernimento da própria vida. Com você. E cada caso é um caso, tem que ser analisado. Né?
Meninas, você sabe que essa prosa tá boa, mas já passamos o tempo e eu sei que vocês têm que voltar. E eu quero tem que experimentar essa comida almoçar. boa aqui, ó. Vamos Vou ficar lá? pra almoçar. Vem vocês aqui, porque agora nós vamos almoçar aqui no Ganiza. E compartilhe essa entrevista, porque, Bárbara, esse menino é ótimo, hein, senhora? Olha, Meu, eu Leila, posso fazer, exatamente. Pode. Foi escolhido porque é o melhor que nós temos no mercado, por Opa! conhecimento nosso, né? Eu queria agradecer à prefeitura que nos deu esse apoio, né? Poder trazer essa capacitação para a Legal, nossa mas cidade. tá almoçando aí, às O vezes. CMDCA, em especial a Luciane, que é quem me ajudou agora na reta final, né? O grande Ibis figurinha. Hotel, que está recebendo o Luciano lá, Maravilha. hospedando o Luciano, né? Aqui pertinho. E a OAB que cedeu um espaço para nós realizarmos o curso. Maravilha. Agradecimentos feitos, eu que agradeço E a agradeço todos. você. E agradeço vocês por terem aceito, tirado uma horinha para vir bater esse papo gostoso. Luciano, Disposição. muito obrigada. Você me surpreendeu deliciosamente. Ah, que bom. Não é? Uma surpresa boa que é isso. E vocês vão gostar. Mariana Horta, parabéns, parabéns a todos vocês e vamos compartilhando. Beijos e até amanhã que tem mais sintonia. Amanhã no Natural Mix. Nós vamos com um beijo.